O pecado sem perdão. Existe um erro que Deus não perdoa? Há uma linha invisível traçada no tecido da eternidade. Uma fronteira espiritual que, uma vez cruzada, fecha as portas do céu para sempre. A mente humana, acostumada com a ideia de um Deus que é puro amor, misericórdia e paciência infinita, entra em curto-circuito diante dessa possibilidade. Desde crianças, ouvimos que não importa o tamanho do erro, não importa a profundidade do poço, a graça de Deus é sempre maior. Vimos nas Escrituras o perdão alcançar assassinos, adúlteros, ladrões e perseguidores. Vimos o rei Davi, com as mãos manchadas de sangue e adultério, ser restaurado. Vimos Pedro, que negou o Cristo, olhando em seus olhos, ser transformado em coluna da igreja. Vimos Paulo, que respirava ameaças e morte contra os santos, tornar-se o maior dos apóstolos. A narrativa bíblica parece gritar que não há pecado que o sangue da cruz não possa lavar. Mas então, chegamos a Mateus, capítulo 12, versículo 31. E lá, saindo da boca do próprio Jesus, a encarnação do amor, ouvimos a sentença mais aterrorizante de toda a Bíblia. Todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada, nem neste século, nem no futuro. O silêncio que se segue a essa afirmação ecoa nos corredores da história há 2000 anos. Não é uma advertência sobre o inferno comum. É uma declaração de irreversibilidade. É o único momento em que Deus diz não. Não há negociação, não há apelação. É o ponto final absoluto da alma humana. Imagine o peso disso. Imagine viver com a dúvida, acordando todas as manhãs e se perguntando se aquele pensamento intrusivo que você teve, aquela palavra dita em um momento de raiva contra Deus, ou aquele período de rebeldia na juventude, selou o seu destino para sempre. Milhares de cristãos caminham hoje com essa sombra sobre a cabeça. Eles frequentam igrejas, cantam louvores, mas no fundo de suas mentes, uma voz sussurra: para você não tem mais jeito, você cruzou a linha. O medo do pecado imperdoável é, talvez, a maior ferramenta de tortura psicológica que o inimigo usa contra os fiéis sinceros. Ele transforma a liberdade do Evangelho em uma prisão de ansiedade. Mas o que é realmente esse pecado? Será o suicídio que impede o arrependimento posterior? Será a apostasia, o ato de conhecer a verdade e virar as costas para ela? Será atribuir obras de Deus ao diabo? Ou será algo muito mais sutil, um endurecimento progressivo do coração que acontece sem que percebamos, até que a consciência morra completamente? Para entender o não de Deus, precisamos entender a natureza do Espírito Santo. Ele não é apenas uma força ou uma energia. Ele é a pessoa da Trindade, responsável por convencer o homem do pecado. Se você ofende aquele que te traz o arrependimento, quem sobrará para te levar de volta a Deus? Nesta jornada que iniciamos agora, não vamos ficar na superfície das respostas fáceis de escola dominical. Vamos mergulhar na mente dos fariseus que ouviram essa sentença pela primeira vez. Vamos dissecar o grego, a história e a teologia para separar o medo irracional da advertência real. Se você sente um peso no peito ao ouvir sobre este tema, fique atento. O que vamos descobrir pode ser a chave para libertar sua alma desse tormento ou o alerta final que você precisava para despertar de um sono perigoso. Prepare-se para encarar o limite da misericórdia. Bem-vindos ao sagrado mistério. Para compreendermos a natureza da sentença final, precisamos primeiro revisitar a cena do crime. Não estamos falando de um debate teórico ocorrido na frieza de uma sinagoga vazia, mas de um momento de poder explosivo sob o sol escaldante da Judéia. O capítulo 12 de Mateus nos apresenta um cenário de desesperança absoluta. Trazem a Jesus um homem que vivia no pior dos cárceres possíveis. Ele estava endemoninhado, cego e mudo.
Pense na profundidade dessa prisão. Espiritualmente, ele estava cativo por uma entidade maligna. Fisicamente, ele estava isolado do mundo, sem ver a luz do sol e sem poder pedir socorro. Era um morto-vivo, alguém que a sociedade já havia descartado como um caso perdido. A teologia da época dizia que expulsar um demônio de um mudo era impossível, pois o exorcista precisava perguntar o nome do espírito e o mudo não podia responder. Era um nó górdio espiritual. Mas Jesus não lidava com limitações humanas. Com uma autoridade serena que fazia tremer o inferno, ele expulsa o demônio, e o efeito é imediato, quase violento em sua glória. O homem que antes vivia nas trevas agora abre os olhos e vê o rosto do seu libertador. A língua, antes presa por correntes espirituais, agora se solta para louvar. A multidão, vendo aquele impossível se tornar realidade diante de seus olhos, entra em um estado de choque reverente. Começam a sussurrar a pergunta perigosa, a pergunta que os líderes religiosos temiam mais do que tudo. Não é este o filho de Davi? Não é este o Messias que esperamos? O milagre era inegável. A evidência era clara como a luz do meio-dia. Deus estava visitando o seu povo. É aqui que a câmera da história se volta para as sombras, onde os fariseus observavam com olhos semicerrados de ódio. Eles tinham um problema grave nas mãos. Não podiam negar o milagre. O homem estava ali, vendo e falando, e todos o conheciam. Negar o fato seria loucura. Então, encurralados pela inveja e pelo medo de perderem seu poder sobre o povo, eles tomam a decisão mais fatal da história humana. Eles decidem não atacar a ação, mas a fonte da ação. Eles olham para a obra mais pura do Espírito Santo, a libertação de um cativo, e conscientemente, deliberadamente, com o coração cheio de veneno, atribuem essa obra a Satanás. Este não expulsa os demônios senão por Belzebu, príncipe dos demônios, disseram eles. Entenda a gravidade cirúrgica deste momento. Eles não estavam confusos, eles não eram ignorantes, eles eram doutores da lei, conheciam as profecias, viam os sinais. Eles sabiam no fundo de suas almas que aquilo vinha de Deus. Mas o orgulho deles era tão rígido, a dureza de seus corações era tão petrificada, que preferiram chamar o próprio Deus de diabo do que dobrar os joelhos. Eles olharam para a luz branca e pura e a chamaram de trevas. Eles olharam para o espírito de santidade e o chamaram de espírito imundo. Não foi um erro acidental, foi uma inversão moral total e voluntária. Foi nesse exato contexto, diante dessa malícia calculada, que Jesus traçou a linha da areia. O pecado imperdoável não nasceu de uma fraqueza da carne, mas de uma determinação fria do espírito em rejeitar a verdade óbvia de Deus. Para desatar este nó teológico, precisamos encarar um paradoxo que perturba a mente de qualquer estudante da Bíblia. Por que a blasfêmia contra o Filho é perdoável, mas contra o Espírito não? Jesus foi explícito ao dizer que se alguém falasse contra o Filho do Homem, isso lhe seria perdoado. Pense em Pedro. Na noite mais escura de sua alma, ele praguejou, jurou e disse: "Não conheço esse homem." Ele negou Cristo na cara dele. E, no entanto, semanas depois, Pedro estava pregando em Pentecostes, cheio do Espírito Santo. Pense em Saulo de Tarso. Ele não apenas falava contra Jesus, ele caçava os seguidores de Jesus como animais para o abate, forçando-os a blasfemar. E, no entanto, ele se tornou o vaso escolhido. A graça alcançou o negador e o perseguidor. Então, qual é a diferença crucial aqui? A diferença reside na anatomia da salvação. Deus Pai decreta a salvação. Deus Filho executa a salvação na cruz. Mas é Deus Espírito Santo quem aplica a salvação ao coração humano. É o Espírito quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Ele é o elo de ligação, o mensageiro que bate à porta da consciência e diz:
Você está errado, você precisa de Deus. Sem o Espírito Santo, a cruz é apenas um fato histórico distante, sem poder de transformação pessoal. O Espírito é o médico que traz o remédio da graça até a sua alma doente. Agora, imagine um homem que está morrendo de uma doença fatal. O médico chega com a única cura existente no universo. O homem olha para o médico, olha para o remédio e diz: "Você não é um médico, você é um assassino. Esse remédio não é cura, é veneno." Ele chuta o médico para fora de casa e tranca a porta. Entenda bem, esse homem não vai morrer porque o médico é mau ou porque o remédio é fraco. Ele vai morrer porque rejeitou o único meio pelo qual a cura poderia chegar até ele. O pecado imperdoável não é um ato isolado de Deus, perdendo a paciência e fulminando alguém com um raio. O pecado imperdoável é o ato humano de cortar o único cabo que transmite a energia do perdão. Quando os fariseus atribuíram a obra do Espírito ao diabo, eles não estavam apenas dizendo palavras feias, eles estavam operando uma cirurgia moral em si mesmos, cauterizando suas próprias consciências. Eles estavam chamando a verdade de mentira e a luz de trevas de forma tão convicta que destruíram a bússola interna que aponta para o arrependimento. E aqui reside o segredo aterrorizante que liberta os ansiosos. O pecado imperdoável torna o arrependimento impossível. Não porque Deus se recusa a ouvir um pedido de desculpas, mas porque a pessoa que cometeu esse pecado nunca mais terá vontade de pedir desculpas. Ela perde a capacidade de sentir culpa. Ela perde o temor de Deus. Ela se torna moralmente cega, surda e insensível. Portanto, se você está assistindo a este vídeo com o coração acelerado, com medo de ter cometido esse pecado, se você chora pelos seus erros, se você sente o peso da culpa e deseja o perdão de Deus, essa é a prova absoluta de que você não cometeu o pecado imperdoável. Um cadáver não sente dor. Um coração de pedra não sente ansiedade espiritual. O fato de você estar preocupado é a evidência de que o Espírito Santo ainda está operando em você, cutucando sua consciência, chamando você de volta. O imperdoável é aquele que olha para Deus com frieza, indiferença ou ódio, e não sente absolutamente nada além de desprezo. O perigo não está na dúvida do ansioso, mas na certeza arrogante do cínico. Vamos agora limpar o terreno das falsas acusações, entrando nos corredores mais escuros da psique humana. Existe uma epidemia silenciosa no meio cristão, uma tortura mental chamada escrupulosidade religiosa. Milhares de pessoas são atormentadas por pensamentos intrusivos. Talvez você já tenha passado por isso. Você está orando ou adorando, e de repente uma blasfêmia horrível, um xingamento contra o Espírito Santo atravessa a sua mente como um dardo inflamado. O pânico é imediato. O coração dispara. Acabou, eu pensei. Eu cometi o pecado imperdoável. Mas a teologia e a psicologia se unem aqui para te libertar. Um pensamento intrusivo é como um ladrão que grita na rua da sua casa. O fato de você ouvir o grito não significa que você convidou o ladrão para entrar. Jesus olhou para o coração dos fariseus. A blasfêmia deles não foi um acidente mental, nem um pensamento indesejado. Foi uma declaração de guerra deliberada. Se você tem pensamentos ruins e eles te causam nojo, dor e medo, isso prova que a sua natureza é oposta a esses pensamentos. O pecado imperdoável exige consentimento pleno e prazer na maldade. Outro fantasma que precisamos encarar é a questão do suicídio. Por séculos, a Igreja debateu se tirar a própria vida seria o pecado sem perdão, sob a lógica de que não há tempo para se arrepender depois. O suicídio é uma tragédia devastadora. É a quebra do 6º mandamento, não matarás, aplicado a si mesmo. É um ato de desespero extremo,
muitas vezes nascido de uma mente adoecida pela depressão. Mas teologicamente, o suicídio não se encaixa na definição de blasfêmia contra o Espírito Santo. A blasfêmia contra o Espírito é um ato de orgulho desafiador, onde o homem se coloca acima de Deus e chama o sagrado de profano. O suicídio é, na maioria das vezes, um ato de colapso emocional, não de rebelião calculada contra a divindade do Espírito. A salvação não depende do seu último ato, mas de quem você pertence. Embora seja um pecado gravíssimo e trágico, não devemos assumir o papel de juiz eterno que pertence apenas a Deus. O sangue de Cristo cobre todos os pecados daqueles que estão nele, e a misericórdia de Deus é um abismo mais profundo do que a nossa dor mais profunda. E o que dizer dos que se afastaram, daqueles que conheceram a verdade e hoje vivem no mundo? O autor de Hebreus lança um alerta severo sobre aqueles que crucificam de novo para si mesmos o Filho de Deus. Isso gera terror. Mas olhe para a parábola do filho pródigo. Ele conhecia o pai. Ele viveu na casa do pai. Ele pegou sua herança e a gastou com prostitutas e porcos. Ele blasfemou contra a honra da família com seu estilo de vida. Mas quando ele caiu em si, quando a fome bateu e o Espírito Santo soprou em sua memória, ele voltou. E o pai não estava com uma vara de ferro, nem com uma porta trancada. O pai estava correndo para abraçá-lo. Se o afastamento fosse o pecado imperdoável, o filho pródigo teria encontrado os portões fechados. Enquanto houver vida, o Espírito Santo continua chamando. O perigo não é cair. O perigo é decidir amar a queda e odiar a mão que tenta te levantar. Portanto, entenda a diferença vital entre o coração endurecido e o coração ferido. O pecador comum peca e se entristece. O apóstata final peca e se justifica. O blasfemador do Espírito Santo olha para o mal e diz: "Isso é o meu bem." Se você ainda consegue olhar para o céu e sentir saudade de Deus, se você ainda consegue olhar para a cruz e sentir gratidão, ou mesmo se você sente apenas um medo terrível de estar perdido, alegre-se. Esses sentimentos são o pulso cardíaco da sua fé. Eles mostram que o Espírito Santo ainda habita em você, convencendo, exortando e amando. O imperdoável é o silêncio absoluto da consciência, e esse silêncio você, que busca respostas, não tem. Chegamos agora ao território do alerta final. Se por um lado trago o alívio de que você provavelmente não cometeu esse pecado, por outro, preciso trazer a advertência solene de como alguém chega lá. Ninguém acorda de manhã e decide: "Hoje vou blasfemar contra o Espírito Santo e perder minha alma." O caminho para o imperdoável não é um salto de um precipício, é uma descida lenta e gradual por uma rampa suave. Começa com pequenas resistências. O Espírito Santo sussurra: "Não faça isso", e nós fazemos. Ele diz: "Peça perdão", e nós adiamos. Ele diz: "Entregue essa área da sua vida", e nós dizemos: "Ainda não." Cada não que dizemos a Deus é uma camada de calo que se forma sobre a nossa sensibilidade espiritual. A Bíblia chama isso de cauterização da consciência. Imagine um ferreiro que manuseia ferro quente. No começo, suas mãos se queimam e doem muito, mas com o tempo, a pele engrossa, as terminações nervosas morrem, e ele pode segurar o fogo sem sentir nada. É exatamente isso que acontece com a alma. O perigo real não é ter um pensamento ruim hoje. O perigo é viver uma vida inteira ignorando a voz de Deus, até o dia em que você não consegue mais ouvi-lo. Os fariseus não se tornaram inimigos de Deus da noite para o dia. Eles passaram anos amando mais a religião do que a Deus, amando mais o poder do que a verdade, até que ficaram cegos para a própria luz do mundo. O pecado imperdoável é o estágio final de uma doença chamada obstinação.
Portanto, a cura para o medo do pecado imperdoável não é apenas teológica, é prática. É manter o coração sensível, é viver uma vida de arrependimento rápido. Não brinque com o tempo. A palavra favorita do Espírito Santo é hoje. A palavra favorita do inimigo é amanhã. Se você sente o toque de Deus agora, não deixe para depois. Cada momento que você adia a reconciliação é um passo em direção à frieza. O fato de você estar aqui, ouvindo esta mensagem até o fim, não é um acaso do algoritmo. É o Espírito Santo te cercando, te lembrando que a porta da graça ainda está escancarada para você. Olhe para dentro de si agora. Há algo que Deus tem te pedido para largar? Há um orgulho que precisa ser quebrado? Há um perdão que precisa ser liberado? Não endureça seu coração. O pecado imperdoável é o destino daqueles que escolhem morrer com suas armas na mão, lutando contra o amor de Deus. Mas para você que está disposto a baixar a guarda, a promessa é clara e eterna. Aquele que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Não existe quase na graça. Ou você é perdoado, ou não é. E se você quer ser, você já é aceito. Se este vídeo trouxe luz para as sombras da sua mente, se ele removeu o peso da condenação e te deu uma nova perspectiva sobre a santidade e o amor de Deus, faça deste momento o seu marco de retorno. Não guarde essa revelação apenas para si. Existem milhares de pessoas lá fora, agora mesmo, achando que estão condenadas quando o Pai está apenas esperando elas voltarem para casa. Inscreva-se no canal O Sagrado Mistério. Estamos apenas começando a desvendar os segredos que a religiosidade tentou esconder. No próximo vídeo, vamos investigar um evento que desafia as leis da física e da história: o arrebatamento de Elias. Foi uma carruagem de fogo ou algo que a mente antiga não conseguiu descrever? A tecnologia do céu é mais real do que imaginamos. Até lá, guarde o seu coração, mantenha sua consciência viva e lembre-se: onde abundou o pecado, superabundou a graça.